mestre. Bom dia a todos. Venho apresentar aqui a minha dissertação como requisito para título de mestre do Programa de Biologia Vegetal da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. O título da minha dissertação é Integrando os modelos de distribuição das espécies Esterculia pétala, Athalia phalerata e Anodorhynchus hyacinthinus para o bioma pantanal, implicações para conservação e restauração. O meu nome é Maxwell da Rosa Oliveira. Minha orientadora é a doutora e professora Letícia Couto Garcia. O bioma pantanal é a maior área úmida de interior do mundo, com aproximadamente 150 mil km², de acordo com a delimitação de Padovani. O bioma ele possui um clima sazonal, com temperaturas que variam de 31 a 20 graus Celsius, uma precipitação de 900 a 1.500 milímetros ao ano, e possui 10 tipos diferentes de solos, sendo o mais representativo o plano solo, com 35% do território. Outra característica importante quando a gente fala sobre o Pantanal é o pulso de inundação. Esse pulso de inundação é um termo aplicado à variação anual e interanual da inundação que ocorre no bioma. No auge da cheia, ou seja, no auge dessa inundação, até 40% do território do bioma pode ficar embaixo d'água. Além dessa variação temporal que existe no bioma, também existe uma variação espacial. Essa variação espacial geralmente ela é mais regional, podendo ocorrer de áreas permanentes inundadas até áreas que nunca inundam no bioma. A figurinha aí do lado é um exemplo de um mapa de frequência de inundação do bioma e toda sua frequência. Esses fatores abióticos proporcionam ao Pantanal ele apresentar diferentes paisagens, podendo variar de ambientes florestais a campestres em poucos metros. Em relação às espécies que ocorrem dentro do bioma, ele possui mais de 1.000 espécies de vertebrados e estima-se que ele tenha mais de 2.000 espécies de fanerógamas. Contudo, ele possui uma baixa taxa de endemismo e a maior parte de suas espécies são provenientes de províncias biogeográficas vizinhas, como o Cerrado e a Amazônia. Pensando em toda essa heterogeneidade do Pantanal, nos vem uma pergunta: como as espécies estão distribuídas nessa paisagem? Atualmente sabemos que existem 3 fatores importantes que moldam a distribuição de uma espécie. O primeiro são os fatores abióticos, que podemos citar como exemplo algumas condições edáficas, no caso de algumas espécies vegetais, e condições climáticas. Os fatores bióticos, que podem facilitar ou excluir uma espécie do ambiente. Como um exemplo, podemos citar a competição, que geralmente é um processo que vai excluir uma espécie do ambiente, e o movimento, que é em relação se a espécie consegue acessar aquele local ou não. Esses 3 fatores em conjunto, eles formam um diagrama Bann. E uma espécie ela só vai ocorrer na intersecção desses 3 fatores. Ou seja, não adianta a espécie conseguir acessar o local, mas aquele ambiente que ela consegue acessar tem que ter todos os fatores abióticos e bióticos necessários para ela se manter ali. Mas o que tudo isso tem a ver com conservação? Do ponto de vista da conservação, entender aonde uma espécie ocorre, qual a sua distribuição, é muito importante para que conseguimos tomar decisões mais precisas. Como, por exemplo, respondendo essa pergunta, conseguimos definir áreas prioritárias para conservação ou restauração dessas espécies. Além disso, entender a distribuição de uma espécie na paisagem, nós conseguimos relacionar essa distribuição com outros fatores, permitindo, por exemplo, o cálculo de perda de hábitat dessas espécies. Mas de que forma podemos responder essa pergunta?
Atualmente, um dos métodos mais utilizados para responder esse tipo de pergunta são os modelos de distribuição potencial. Existem diferentes métodos de modelagem de distribuição com diferentes abordagens matemáticas. Uma dessas abordagens é a abordagem correlativa. Nessa abordagem, os modelos correlacionam os registros de ocorrência da espécie com variáveis ambientais e, a partir desses resultados, eles mapeiam em toda a área de estudo os ambientes potencialmente favoráveis à ocorrência da espécie na região. Dentre os modelos que utilizam essa abordagem, um que se destaca é o Maxent, que é um modelo baseado no conceito de máxima entropia, e ele se destaca principalmente por utilizar apenas dados de presença e por conseguir construir modelos robustos com um número pequeno de dados. Nós selecionamos 3 espécies para o nosso estudo. 2 delas são espécies vegetais. A primeira é a Esterculia pétala, conhecido popularmente como manduvi, que é uma espécie arbórea de grande porte. E a segunda é a Thalia phalerata, conhecida popularmente como acuri, que é uma espécie de palmeira. Essas 2 espécies são um recurso alimentar, de nidificação e abrigo para mais de 20 espécies de diferentes grupos, como por exemplo mamíferos e aves. A terceira espécie é a espécie Anodorhynchus hyacinthinus, também conhecida como arara azul grande. Atualmente ela é classificada como vulnerável pela IUCN e é uma espécie bandeira para a conservação do bioma. Além desses 2 fatores, o que levou a gente a selecionar essa espécie é o seu alto nível de especialização nas 2 espécies vegetais. Estudos apontam que a sua dieta é composta em 96% de castanhas do acuri, da Thalia phalerata, e que os seus ninhos, em 94% das vezes, eles são alocados em indivíduos do manduvi, da Esterculia pétala. O objetivo geral do nosso trabalho foi definir a distribuição potencial das espécies Esterculia pétala, Thalia phalerata e Anodorhynchus hyacinthinus no bioma pantanal, buscando uma melhor compreensão de como os fatores bióticos e abióticos afetam suas distribuições. E buscamos associar essas informações com a perda e conservação de habitats, esperando assim gerar informações capazes de auxiliar na tomada de decisão para conservação e ou restauração de habitats das espécies no bioma. Minha dissertação foi dividida em 2 capítulos. O primeiro capítulo tem como título Escala e Variáveis Preditoras em Modelos de Distribuição de Espécies Aplicados à Conservação. O segundo capítulo é A Maior População de Arara azul grande, Anodorhynchus hyacinthinus, está protegida? Distribuição potencial da espécie e de seus principais recursos. Nós vamos dar início então ao primeiro capítulo. Como eu já falei, o título dele é Escala e Variáveis Preditoras em Modelos de Distribuição de Espécies Aplicados à Conservação. Os modelos de distribuição potencial, eles podem gerar informações úteis na tomada de decisão na conservação. Contudo, atualmente, a maioria desses modelos eles possuem grandes escalas e resoluções grosseiras, o que pode não ser o ideal quando nós pensamos em aplicar esses resultados para a conservação. Na conservação, o ideal seria que esses modelos fossem robustos, tivessem uma fina resolução e fossem realizados em pequenas escalas, considerando, por exemplo, apenas um bioma ou uma região. Contudo, para que a gente consiga chegar nesses modelos que seriam os ideais para a conservação, nós precisamos fazer algumas considerações. A primeira é em relação aos dados de ocorrência. Atualmente existem poucos dados de ocorrência disponíveis para um pequeno grupo de espécies, e a maioria desses dados eles possuem um viés amostral. Eles são coletados próximos a centros de estudos, estradas ou locais de fácil acesso.
a utilização desses dados sem um devido tratamento, ele pode gerar modelos com baixa acurácia, modelos que com altas taxas de omissão e uma redução da força preditiva do modelo. Contudo, existem alguns métodos desenvolvidos que, quando aplicados esses modelos, podem trazer melhorias, como por exemplo um método baseado por distância geográfica, que seria um método de remoção do viés amostral, um método baseado em distância ambiental e métodos que utilizam preditores desses vieses ambiental. Um segundo fator é o uso de escalas menores. A gente reduzir a escala do modelo pode trazer problemas também para esse modelo, como uma subrepresentação das áreas adequadas e uma redução da força preditiva do modelo. Nós acreditamos como possíveis causas para esses problemas gerados numa redução da escala que muitas vezes os trabalhos que tentaram fazer essa redução, eles usaram apenas variáveis climáticas. E essas variáveis climáticas, elas vão moldar a ocorrência de uma espécie em uma escala maior, em uma escala a nível continental ou global, e não em uma escala regional. Então, nós acreditamos que modelos com diferentes escalas, eles podem requerer diferentes tipos de variáveis. Desse modo, o objetivo do nosso trabalho, desse capítulo, foi investigar se a construção de modelos de distribuição em escala regional permite gerar modelos acurados e biologicamente significativos, visando produzir resultados que possam ser melhores aplicados na conservação ou restauração das espécies. Para isso, nós avaliamos o efeito da utilização de dois métodos de remoção de viés de amostragem e a criação de modelos com diferentes combinações de tipos de variáveis preditoras. Bom, a nossa área de estudo para esse trabalho foi o Pantanal, que é essa imagem à nossa esquerda aqui, em azul. A delimitação realizada por Padovani, em 2010. E as espécies foram já citadas anteriormente, que é o manduvi, a estercúlia pétala, o acuri, a Thalia phalerata e a arara azul grande, Anodorhynchus hyacinthinus. Os dados de ocorrência nós utilizamos um banco de dados da Embrapa Pantanal, do Instituto Arara Azul, e para as espécies vegetais a gente utilizou também o Species Link. Num total, para dentro do limite do Pantanal, nós conseguimos 185 registros da arara azul, 87 registros para o acuri e 384 registros para o manduvi. Para a remoção do viés amostral, nós utilizamos dois filtros com abordagens diferentes. O primeiro filtro é o filtro baseado em distância geográfica. Esse filtro ele vai remover os pontos a partir apenas da distância geográfica, com um limiar definido pelo usuário. No nosso trabalho, esse limiar foi de 10 km e nós utilizamos para a aplicação dessa análise o SPTIM, no R. Desse modo, o nosso resultado final foi um grupo de pontos de ocorrência que tinham uma distância mínima de 10 km entre eles. A arara azul, de 185 pontos, foi reduzida a 59 pontos, o acuri de 87 a 34 pontos e o manduvi de 384 a apenas 47 pontos. O segundo ponto utilizado é o filtro baseado em distância ambiental. Esse filtro, ele, diferente do explicado anteriormente, ele desconsidera a distância geográfica dos pontos e remove esses pontos com base na distância ambiental entre eles, na diferença dos ambientes em que esses pontos estão representando. Para essa análise,
nós extraímos os valores de cada um dos pontos para todas as variáveis preditoras que foram utilizadas no modelo e realizamos uma análise de componentes principais com esses valores. A partir dessa análise, nós extraímos os dois primeiros eixos dela e montamos um ambiente bidimensional, um espaço bidimensional. Esse espaço bidimensional construído a partir dos dois eixos da PCA, ele foi dividido, foi compartimentado em 100 compartimentos. Sempre que um desses pontos estava dentro desse compartimento, ele era selecionado na análise, e quando existia mais de um ponto dentro desse compartimento, ele era removido, um deles era removido de forma aleatória. Para essa análise, nós utilizamos a ferramenta do ROMVSample, e após sua aplicação, nós tivemos uma redução de registros da arara azul de 185 para 117, do acuri de 87 para 79 e do manduvi de 384 para 250. Em relação às variáveis preditoras, nós utilizamos as variáveis do banco de dados do WorldClean e do SoilGrids. Além dessa, nós utilizamos a textura do solo e a frequência de inundação. Todas essas variáveis foram analisadas uma correlação de Pearson par a par e removidas todas que tinham uma correlação acima de 0,7. Essas variáveis depois foram classificadas em 3 grupos: as climáticas, compostas pelas variáveis do WorldClean; as locais, que é composta pelas variáveis do SoilGrids mais a textura do solo mais a frequência de inundação; e as climáticas mais locais, compostas por todas elas. Todos esses grupos foram utilizados para modelar as espécies vegetais. Para a arara azul, teve uma diferença. Nós utilizamos o grupo climáticas, compostas pelas variáveis do WorldClean, e um grupo que nós denominamos de bióticas, que esse grupo bióticas ele foi composto pelos melhores modelos das duas espécies vegetais. Então, para a arara azul, os grupos de variáveis testadas foram as variáveis climáticas, que são as variáveis do WorldClean; as variáveis bióticas, que são os melhores modelos das espécies vegetais; e as variáveis climáticas mais bióticas, que era composta por todas as variáveis. Bom, para modelagem nós utilizamos a abordagem de máxima entropia, o Maxent, configurado com 5 tipos de respostas e 17 valores de multiplicadores de regularização. Tudo isso realizado no pacote QEM. Bom, para a gente conseguir esclarecer um pouco mais de como foi feito nossas análises, está aqui essa imagem. Para cada uma das espécies vegetais, nós testamos o filtro ambiental e o filtro geográfico, cada um desses filtros associado a 3 conjuntos de variáveis preditoras: o conjunto climáticas, o conjunto locais e o conjunto climáticas mais locais. Todos esses modelos passou pela avaliação e os testes de acurácia e elegemos os melhores modelos para espécies vegetais. Esses melhores modelos compuseram um terceiro grupo para os modelos da arara azul. A arara azul, nós também testamos os filtros de viés ambiental geográfico e ambiental, associada a outras 3 grupos de variáveis preditoras: o grupo climáticas, o grupo bióticas e o grupo climáticas mais bióticas. E também esses modelos passaram pelas análises de acurácia.
Bom, como se deu essa análise de acurácia? Primeiro, nós testamos a significância desses modelos. Segundo parâmetro foi a taxa de omissão. E o terceiro, a complexidade. Todos os modelos que atenderam todos esses critérios para essas três características, posteriormente nós realizamos uma partial ROC, que é uma análise de acurácia, que é uma modificação da análise da área sobre a curva AUC, que é comumente usada para avaliar esses modelos, e uma análise qualitativa, que se baseou em uma análise visual desses modelos. Bom, os resultados. Para as duas espécies vegetais, o filtro geográfico ele teve os melhores valores em relação às avaliações de acurácia. Ele apresentou a, os maiores valores de parcial C, os menores valores de complexidade e os menores valores de taxa de omissão. Quanto ao tipo de variável preditora, as variáveis locais apresentaram os maiores valores de AUC, da parcial AUC, e as climáticas mais locais apresentaram a menor complexidade e as menores taxas de omissão. Ainda para as espécies vegetais, as variáveis que tiveram as maiores contribuições foram a precipitação do mês mais seco nos modelos em que ela participou e a profundidade do solo, também nos modelos em que essa variável fez parte. Na análise qualitativa, nós conseguimos ver diferentes padrões, alguns padrões indicando um overfit, ou seja, áreas de alta adequabilidade concentradas nas áreas dos pontos de ocorrência registrados. Outros padrões foi a classificação sem uma distinção maior de áreas adequadas e inadequadas, classificou toda a área de estudo como uma área adequada para a espécie. Um terceiro padrão, ele foi meio que intermediário. Ele conseguiu apresentar áreas adequadas e áreas não adequadas, melhor distribuída em toda a área de estudo. O filtro ambiental, ele apresentou modelos com uma maior capacidade de discriminar os ambientes, como a gente pode ver na figura aqui no A. Essa figura aqui a gente comparando o filtro ambiental, essa figurinha do A, para a espécie Sterculia pétala, um resultado para o filtro geográfico, que nesse caso aqui ele apresentou modelos com baixa capacidade de discriminar, ele foi modelos mais generalizados, e uma imagem falsa cor da região. Como a gente pode ver, essa área aqui, que é uma área inundável, ou seja, é uma área onde essa espécie, onde se conhece que essa espécie não ocorre, o filtro ambiental ele mostrou uma diferença entre essa área inundável e uma área que não inunda, enquanto os modelos que utilizou o filtro geográfico não foi capaz de pegar essa diferença, ele não conseguiu mostrar essa diferença. Quanto aos modelos para arara, planorníticos e assíntonos, os valores da parcial C, o melhor valor foi apresentado pelo filtro ambiental e também as menores taxas de omissão. Porém, o filtro geográfico foi o que apresentou a menor complexidade do modelo. Quanto às variáveis preditoras, o valor com a melhor parcial ao C foi as variáveis bióticas e o grupo de variáveis climáticas mais bióticas apresentou a melhor média e a menor taxa de omissão.
As variáveis de maior contribuição foram precipitação anual e a faixa média de temperatura diurna, quando utilizadas nesses modelos, e a ocorrência de estercúlia pétala. Na análise qualitativa, nós conseguimos observar alguns padrões também, que alguns modelos apresentaram os modelos previstos como adequados, as áreas preditas como adequadas, em uma faixa mais ou menos ao centro da área de estudo, como a gente pode ver nessas duas primeiras imagens, colocando como inadequadas essas regiões mais extremas, enquanto também obteve alguns padrões, foi a distinção de áreas adequadas e não adequadas, melhor distribuídas na área de estudo. Nesse caso aqui, esse padrão foi apresentado quando nós utilizamos a variável biótica e o filtro geográfico. Para Arara, o filtro ambiental apresentou modelos com boa distinção dos ambientes, porém ele teve variações abruptas em pixels vizinhos, o que não foi visto no modelo que utilizou o filtro geográfico. Eles apresentaram uma boa capacidade de discriminar os ambientes e não obteve essas variações abruptas entre os pixels, como a gente pode ver aqui na imagem, que é um zoom de uma pequena área da área de estudo. A gente vê aqui na imagem C áreas que não inundam e áreas que inundam de campo, que a gente sabe que não é o adequado para a espécie. E nos modelos nós conseguimos ver como áreas preditas como adequadas justamente as áreas que não inundam e as áreas que inundam predita como uma baixa adequabilidade. Nesse caso aqui a B é o filtro geográfico. Na A nós podemos ver que ela conseguiu diferenciar, que é o filtro ambiental, nós podemos ver que ela conseguiu diferenciar entre uma área em que inunda e que não inunda, como adequada e inadequada para a espécie. Porém, dentro dessas áreas eu tenho uma variação entre pixels, onde eu tenho um pixel com valor alto de adequabilidade e o pixel seguinte já com um valor baixo de adequabilidade. O filtro geográfico ele apresentou os maiores valores da parcial C, porém ele também apresentou os modelos mais permissivos. Os modelos gerados a partir dos filtros geográficos foram os que classificaram toda a área de estudo como uma área adequada para a espécie. Nós conseguimos observar também que a diferença entre o filtro ambiental e o filtro geográfico variou de acordo com a espécie. Nós acreditamos que isso pode ter ocorrido pelo fato da qualidade desses pontos de ocorrência. Para a espécie de Mondovi, esses pontos, a maioria deles estavam concentrados em pequenas áreas, como a gente pode ver aqui. Grande parte dos pontos estavam concentrados em pequenas áreas, o que pode ter causado esse efeito nos filtros. Enquanto a Arara e pro Acuri, esses pontos eles estão mais distribuídos e menos aglomerados em regiões, como desce a pétala. Os modelos que utilizou as variáveis climáticas como variáveis preditoras, eles apresentaram a subrepresentação de áreas adequadas e os modelos tiveram uma baixa força preditiva. Esses resultados foram semelhantes ao encontrado em outros trabalhos que associaram esses fatores a uma subamostragem de todas as condições suportadas pela espécie. Em comparação, os modelos em que utilizamos as variáveis bióticas e locais apresentaram valores melhores da parcial ao C e menores complexidades, indicando que esses modelos
para essa escala em que nós trabalhamos foram melhores que os modelos que utilizaram as variáveis climáticas. Isso corrobora com a nossa hipótese, mostrando que a construção dos modelos de distribuição deve levar em conta a compatibilidade entre a escala que está sendo elaborado o modelo, a escala de trabalho, com o tipo de variável preditora a ser utilizada nele. Bom, nossas conclusões são que os modelos em pequenas extensões se relacionam de maneira distinta com os diferentes métodos de remoção de amostragem, que manter a compatibilidade de escala entre a extensão da área de estudo e a resolução espacial e o conteúdo de informações das variáveis preditoras é extremamente importante para produzir modelos precisos e biologicamente significativos. Para produzir modelos de distribuição de espécies para pequenas extensões que possam ser melhor aplicados na tomada de decisão sobre a conservação, é importante considerar os problemas gerados pelo viés de amostragem e pela escolha da variável preditora. Aqui nós vamos dar início ao segundo capítulo, que o título é A maior população de arara azul grande, anororríncos e assíntnicos, está protegida? Distribuição potencial da espécie e de seus principais recursos. O Pantanal vem apresentando crescentes taxas da conversão de vegetação nativa, sendo sua principal causa a conversão para formações de pastagens, que são utilizadas na agropecuária. Além disso, um estudo recente, realizado por Guerra e colaboradores, mostrou que esse desmatamento ele não ocorre de forma homogênea no bioma, mas ele possui um padrão espacial de distribuição. Nesse trabalho, ela conseguiu mostrar que esse desmatamento ele fica concentrado na região da borda leste do Pantanal e ele avança em direção a oeste, formando um arco do desmatamento. Em contraste com essas taxas de conversões de vegetação com essa taxa de conversão da vegetação nativa, temos as U6 que são as unidades de conservação, e as terras indígenas, que protegem apenas 12% de todo o território do Pantanal, sendo que desses 12%, 4,5% corresponde a áreas de uso sustentável. Em meio a essa situação, nós temos as três espécies foco do nosso estudo: anororríncos e assíntnicos, conhecida como arara azul grande, a Thalia phalerata, conhecida como acuri, e a Sterculia pétala, conhecida como mandovi. Pouco se conhece como a conversão da vegetação nativa afeta essas três espécies dentro do bioma pantanal. Porém, os poucos estudos que existem mostram que a Sterculia pétala, o mandovi, ele responde de forma negativa a essa conversão da vegetação, podendo apresentar uma redução no seu recrutamento e uma redução em sua população, em áreas que sofreram a conversão da vegetação ou que possuem um manejo inadequado, como uma alta densidade de gado. Deste modo, nesse capítulo, nós buscamos uma melhor compreensão dos padrões de distribuição das espécies Sterculia pétala, a Thalia phalerata e anororríncos e assíntnicos dentro do bioma pantanal, e os efeitos da conservação da vegetação nativa e das unidades de conservação na perda de habitat dessas espécies, assim como identificar áreas prioritárias para a conservação e restauração dos seus habitats. Para a definição das áreas de ocorrência das espécies, nós utilizamos o modelo de distribuição potencial, que foi construído com base em alguns resultados obtidos no capítulo 1. Então, para a construção desse modelo, ele passou pela etapa de redução do viés amostral, seleção das variáveis, a modelagem, a avaliação dos modelos e a construção de um mapa binário. Os dados de ocorrência utilizados foram
obtidos no banco de dados da Embrapa Pantanal, do Instituto Arara Azul e do Species Link para as duas espécies vegetais. Arara Azul obteve 185 registros, o Acuri 87 registros e o Manduvi 384 registros. A etapa de redução do viés amostral, nós utilizamos o método baseado em distância ambiental, onde, assim como no capítulo 1, nós utilizamos fizemos uma PCA e utilizamos os dois primeiros eixos para a construção do espaço bidimensional. Porém, como aqui a gente utilizou apenas um método, nós testamos diferentes limiares para ver qual que se encaixaria melhor para cada espécie. Então, assim, nós utilizamos o limiar de 50 compartimentos, de 30 e de 100. Toda essa análise foi feita no pacote EnviSample no R. Para as variáveis preditoras, para as duas espécies vegetais, nós utilizamos as variáveis edáficas do Soil Grid, a textura do solo e a frequência de inundação. Todas essas variáveis nós analisamos uma correlação de Pearson par a par, onde todas as variáveis que tiveram valores acima de 0,70 foram removidos. E para a Arara Azul, os modelos foram construídos tendo como variável preditora os melhores modelos de Sterculia pétala, que é o Manduvi, e de Athalia phalerata, que é o Acuri. O modelo ele foi realizado com base na abordagem de máxima entropia, que é o Maxent, utilizando o pacote Quen no software R. Esses modelos eles foram configurados para todas as combinações dos 5 tipos de variáveis de respostas e 17 valores de multiplicadores de regularização. A partir desses modelos foram feitos os mapas binários a partir do corte. Para a seleção dos melhores modelos, nós utilizamos como parâmetro sua significância, a taxa de omissão e a complexidade desse modelo. E quando selecionado o melhor modelo a partir desses 3 fatores, nós calculamos para esses a parcial ROC. Para calcular a conservação e perda dos ambientes adequados para as espécies, nós utilizamos um mapa de conversão da vegetação nativa. Esse mapa ele é um mapa de uso e ocupação do solo da SOS Pantanal, que mapeou esse uso e ocupação do ano 2002 até 2017 e relacionamos com um mapa binário de ambientes adequados para a espécie gerado na etapa anterior. Para cálculo dos habitats conservados, nós utilizamos os limites das unidades de conservação e terras indígenas dos cadastros estadual e federal e relacionamos ao mapa binário de ambientes adequados. Resultados. Para o Manduvi, a Sterculia pétala, o teor de carbono orgânico do solo, frequência de inundação e pH do solo foram as 3 variáveis que mais contribuíram para o seu modelo. E o modelo apresentou 27,3% da área do Pantanal como adequada para essa espécie. Para a Athalia phalerata, o Acuri, a densidade aparente de terra fina, frequência de inundação e a textura do solo foram as variáveis que mais influenciaram em seu modelo, tiveram maior valor de contribuição. E o modelo apresentou 40,2% da área do Pantanal como adequada para essa espécie. Para Nodorhynchus hiacínthio, Arara Azul, ele apresentou uma relação positiva com a ocorrência das espécies vegetais e o seu modelo apresentou 39,1% da área do Pantanal como adequada. Aqui nós temos imagens dos modelos para cada uma das espécies. Em cima, o modelo geral. Embaixo, o modelo com a conversão da vegetação, no caso aqui em cores de cinza. Em relação aos ambientes preditos como adequado perdido pelas espécies, nos últimos 15 anos, do período de 2002 até 2017, a espécie que mais perdeu foi a Athalia phalerata,
com 12,4% de toda a área predita como adequada pelo modelo. Essa é a Pétala com 11,8% e a Nodorhynchus e a Cyntinus com 11,3%. Na figura aqui ao lado, a gente consegue ver a área da área convertida, da área de vegetação nativa convertida e a área perdida para cada uma das espécies. Como a gente pode ver, para as três espécies, seguiu o padrão de conversão da vegetação nativa. Em relação aos ambientes preservados, de, todo, de toda a área predita como adequada para a Thalia Phalerata, 8,6 estão dentro dos limites das unidades de conservação, são áreas preservadas. Para essa pétala, que é o manduvi, apenas 11,8, e para Nodorhynchus e acíntino, que é o arara azul, 11,3%. Aqui na figura a gente pode ver como que essa porcentagem de área protegida está distribuída de acordo com a categoria de unidade de conservação, e na barrinha vermelha aqui é a quantidade de área de ambientes adequados perdidos para cada uma dessas espécies. Como a gente pode ver, em relação à área, esse ambiente perdido ele é maior do que o ambiente considerado como preservado para espécies. E dentre as categorias, a categoria que mais preserva, que tem a maior área de ambiente preservado, é a área de proteção ambiental. Contudo, essas áreas elas são classificadas como de uso sustentável. Então, dentro dessas áreas eu tenho atividades econômicas, e eu também tenho a ocupação. Eu tenho pessoas morando dentro dessa área. Aqui nós sobrepomos os resultados dos modelos das três espécies: a arara azul, a Nodorhynchus e a Cyntinus, a Esterculia pétala, que é o manduvi, e a Thalia Phalerata, que é o acuri. E obtivemos a área que é considerada predita como adequada para essas três espécies dentro do Pantanal. Bom, 30% do Pantanal ele foi predito como adequado para as três espécies, e desses 30%, 8% está dentro de área protegida e 13% já foi perdido pela conversão da vegetação nativa. Considerando a área predita como adequada para as três espécies, nós podemos destacar duas grandes áreas preditas como adequadas. Uma mais ao sul, que a gente pode ver aqui na imagem à esquerda, formada principalmente pela região da Ecolândia, Miranda e Aquidauana, e uma a norte, formada pelas regiões São Lourenço, Cuiabá, Curitiba Grande. Além dessas áreas, existem as áreas que foram preditas como inadequadas para essas espécies, compostas principalmente pelas áreas de alta frequência de inundação, que é a região do Paraguai e Leque do Taquari. Outra região que se destaca é a região do Paiaguás, onde a gente deu um zoom aqui na imagem direita. Essa região apresentou uma grande área predita como inadequada para as três espécies, em contraste às suas duas margens, a margem leste e a oeste, que apresentou áreas preditas como adequada para as espécies. Além desse padrão diferenciado, essa região se destacou, pois os seus resultados coincidem com os resultados obtidos por pestes e colaboradores, e encontraram que no Pantanal, a arara azul grande, a Nodorhynchus e a Cyntinus, está distribuída em duas populações, uma localizada ao norte e a outra ao sul, e que essas populações possuem uma distância genética entre elas. Esse padrão de área adequada e inadequada apresentado por Paiaguás pode explicar essa distância genética, pois essa grande área predita como inadequada na região central do Paiaguás pode estar funcionando como uma barreira geográfica para essas duas populações, dificultando
a migração de indivíduos entre elas, assim como as suas duas margens, a leste e a oeste, podem estar funcionando como corredores, facilitando essa movimentação entre as duas populações. Contudo, vale salientar que é nessa região leste que possui os maiores índices de conversão da vegetação nativa. Consequentemente, os maiores índices de perda de habitat para essas três espécies. A relação entre a taxa de ambientes preservados e a taxa de perda de ambientes adequados pode ter relação com a frequência de inundação, a distribuição espacial das unidades de conservação e a distribuição espacial da conversão da vegetação nativa. No Pantanal, as unidades de conservação e terras indígenas estão alocadas em boa parte em áreas de alta frequência de inundação, sendo essas áreas as preditas como inadequadas para as espécies aqui estudadas, o que pode explicar os baixos valores de áreas preservadas para essas espécies. Essa alocação seletiva das unidades de conservação pode ser explicada pela teoria de terras sem valor. Essa teoria diz que as unidades de conservação tendem a ser alocadas em áreas de baixo valor econômico ou baixa aptidão agrícola. No Pantanal, as áreas de alta frequência de inundação vão ter um valor econômico menor quando comparadas às áreas de baixa frequência de inundação e vão ter uma baixa aptidão agrícola ou pecuária, devido a diversos fatores, como a dificuldade em acessar essas áreas ou o alto custo de manutenção das propriedades alocadas nelas. Em relação à conversão da vegetação nativa, como nós já vimos, ela não ocorre de forma homogênea no Pantanal, estando concentrada principalmente na região leste, formando o arco do desmatamento. E quando comparamos a conversão da vegetação nativa de acordo com a fitofisionomia, nós vemos também uma seletividade, onde as fitofisionomias mais afetadas são as florestais, que são fitofisionomias que ocorrem principalmente nas áreas não inundáveis do Pantanal. Esses dois fatores indicam que a conversão da vegetação nativa também ocorre de forma seletiva no Pantanal, afetando principalmente as áreas de baixa frequência de inundação ou não inundáveis, sendo essas áreas as preditas pelo modelo como áreas adequadas para a ocorrência das três espécies em que nós estudamos. Além disso, essas áreas elas vão ser afetadas por outros fatores relacionados ao manejo inadequado. Esses outros fatores podem ser o uso do fogo ou então alta densidade de gado, por exemplo, que podem estar afetando também essas três espécies, a arara azul, o manduvi e o acuri, nessas regiões. Nossos resultados mostraram alguns pontos que devem ser considerados quando nós discutimos conservação e restauração, tanto para a arara azul, anodorríncos e acíntinos, quanto para o manduvi, que é a esterculia pétala, e o acuri, que é a talha falerata. Alguns dos pontos são que deve ser considerada a distância genética e a barreira geográfica entre as regiões norte e sul do Pantanal. Deve levar em consideração os possíveis corredores presentes na região do Paiaguás. E também deve ser levado em consideração a proteção dos ambientes de baixa frequência de inundação ou não inundáveis do bioma Pantanal. Nossas conclusões foram que o modelo de anodorríncos e acíntinos apresentou uma distribuição irregular dentro do bioma, ocorrendo principalmente em ambientes de baixa frequência de inundação. E a sub-região do Paiaguás se mostrou uma região importante para entender a distribuição de A e acíntinos, apresentando áreas que
funcionam como barreiras geográficas e áreas que podem funcionar como corredores. Atualmente, a área de ambiente adequado para essas espécies e que foi perdida devido à conservação da vegetação nativa é maior que a área desses ambientes conservado pelas unidades de conservação. E essa relação se deve ao fato da ocorrência dessas espécies estar associadas a ambientes de baixa frequência de inundação ou não inundáveis. Chegamos ao fim da apresentação, então eu gostaria de agradecer a CAPES pela concessão da bolsa de mestrado, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e o mestrado em Biologia Vegetal por todo o apoio dado durante o mestrado, a Embrapa Pantanal e o Instituto Azul pela concessão dos dados e também pelo apoio dado durante o mestrado. Gostaria de agradecer também a minha professora e orientadora, a professora Letícia, juntamente com todos os colegas de laboratório que me apoiaram durante todo esse tempo, assim como meus familiares e amigos que também me apoiaram durante todo o mestrado. Muito obrigado a todos.